Fala, meus queridos, e no vídeo de hoje a gente vai fazer a correção da lista de reações químicas e o ambiente, tá? Essa lista é da disciplina que eu estou dando aí de reações químicas e o ambiente. Se você é meu aluno dessa disciplina, se liga na correção, que a prova tá bem parecida com as questões. Eu vou deixar também as questões separadinhas aí pelo tempo delas para você encontrar a questão mais fácil de você encontrar e estudar. Estudem sempre para a prova, estudem sempre antes da prova, depois da prova. E é isso aí, a gente vai corrigir. Se você não conhecia o meu canal, seja muito bem-vindo aí ao Caio na Química. Considere se inscrever para me ajudar, se você quiser. E bora lá, sem enrolação, fazer a correção dessa lista. A primeira questão já está aí na tela, né? Falando aí de minerais presentes no solo. E aí tá aí, né? Caiu na Química, considere se inscrever, galera. Eu fico muitíssimo grato, né? Então aí, ó, muitos minerais presentes no solo e em corpos hídricos possuem estruturas cristalinas altamente estáveis, o que afeta diretamente a mobilidade de íons no ambiente. O processo de dissolução de um sal envolve balanço energético entre a energia necessária para romper o retículo cristalino, chamada entalpia de rede, processo endotérmico, e a energia liberada na hidratação dos íons, processo exotérmico. Explique do ponto de vista do balanço energético por que o cloreto de sódio é bastante solúvel em água, enquanto o periclásio é praticamente insolúvel. Aí tem as energias de rede aí dele, ó, 787 para o cloreto de sódio e 387 para o periclásio aí, que é o óxido de magnésio, tá? Então, galera, é o seguinte, quando a gente fala de sólidos cristalinos, né, quando estamos falando de sólido cristalino, existe uma energia muito grande que você tem quando esses íons se organizam espacialmente, né? Tem um slide aqui que eu tenho uma aula que é muito boa quando a gente pensa até na dissolução de sais aí, quando a gente pensa nessa questão de dissolução de sais. Os íons, quando eles estão no composto cristalino, a interação entre eles vai ser uma interação estática, eletrostática, entre cargas positivas e cargas negativas. Igual a gente observa aqui, ó, né? Você tem uma representação de um sólido aqui nesse pontinho aqui. Deixa eu colocar o apontador a laser aqui, ó. Você tem a representação do sólido aqui. E aí você pode pensar que quando você vai fazer uma dissolução, você vai separar essa dissolução em duas partes. Isso, teoricamente, a dissolução ela não é separada em duas partes, ela acontece tudo ao mesmo tempo. Mas você primeiro tem que fazer esse caminho, então, para separar esses íons totalmente. E aí, igual fala no texto lá da sua questão, é um processo endotérmico, precisa de energia para você separar essas cargas, né? Separando essas cargas, você vai ter um ganho energético, uma reação exotérmica, tá vendo? Está liberando energia quando eles forem solvatados. A interação entre eles e o solvente, vai fazer com que a energia vai fazer com que o sistema sofra uma estabilização, tá? E aí a gente pode pensar que existem dois processos aí. Se você tem a energia de rede, né, que é a energia para separar, e a energia de rede ela é medida dessa maneira, é a energia necessária para você separar os íons dos cristais, tá? Se você tem uma energia de rede aí, nesse caso, menor, repara que ela é menor do que a energia liberada durante a solvatação, tá vendo? A energia de rede, você tem uma energia menor do que a energia liberada durante a solvatação. Você perde mais energia do que você gastou para separar os íons. Quando eles ficam solvatados, você libera mais energia do que você teve que absorver. Você tem um processo geral exotérmico, tá vendo que está sobrando energia aqui? Você tem um sistema final com uma energia menor do que o sistema inicial. Opa! Do que o sistema inicial aqui, ó. Né? Então, ó, o sistema inicial com energia maior do que o sistema final. E o contrário também vai ser válido, né? Se você tem aí um sistema que ele tem mais energia para você separar os cristais do que você libera quando você solvata os cristais, você vai ter que absorver uma energia. Tá? O que ocorre? O que acontece é que normalmente essas energias de rede de alguns cristais, por exemplo, cloreto de sódio, são energias que são baixas. Baixas assim, dentro de um limite em que por mais que você tenha um processo endotérmico, e a do cloreto de sódio seria esse caso, né? A do cloreto de sódio, você teria um processo endotérmico, você teria que absorver energia. Você teria que absorver, acho que até aqui, ó. Aqui o do cloreto de sódio aqui, né? Você tem uma energia de rede de dissociação de 787 kJ, vamos até colocar esses valores aí.
787 kJ, vou fazer ele de azulzinho, que eu gosto de caneta azul. A gente tem aqui, então, ó, 787, igual está falando ali no texto, kilojoules mol, e uma entalpia de dissolução de mais 3,9. Aqui, ó, é de mais 3,9. Quer dizer o quê? Quer dizer, então, vamos fazer aqui a continha, ó, quer dizer, vou arredondar para 4, tá? Para a gente não ter trabalho aí. Quer dizer que aqui está sendo liberado 783, né? Porque 3 mais 4 dá 7. Então aqui você absorve 787 e aqui você libera 783. Logo você tem um déficit, né? Olha lá, de, né, 3,9 kJ. Eu arredondei para 4 só para a conta ficar boa. Pouco, tá? Pouca energia. Se a gente procurar e der um Google aí de quanto que é 4 kJ de energia, é uma energia que ela consegue ser paga com a própria temperatura do ambiente, com um aquecimento. Se você esquentar um pouquinho ou se não for a 25 graus Celsius, você consegue aí fazer essa dissolução, entendeu? Então você vai ter a dissolução do cloreto de sódio no final, porque essa energia ela é baixa para ser paga, né? E a hidratação, igual tá aí, ó, quase compensa o custo de romper o cristal. Agora, quando a gente tem, no caso lá, e vamos voltar à questão, porque aqui não tem a reação do periclásio aqui, né? Deixa eu ver se tem, não tem. Aqui, ó, tem até aqui, ó. Se a gente tem a do periclásio aí, a dissolução do óxido de magnésio, se você tem uma energia de rede de 3.795, galera, imagina que a energia de rede era 740 e poucos, a do cloreto de sódio. A do periclásio é 3.795, é muito alto. Então, essa energia que você vai ter que ter aqui, ó, essa energia que você vai ter que ter para romper, vamos dar um zoom aqui, ó, para romper esse retículo cristalino, e você vai depois ganhar com essa solvatação aí, ó, 500 a 800 kJ, ela não dá uma compensação energética. Você não consegue, né, dissolver esse cristal, porque mesmo tendo uma energia próxima ali, essa reação ela seria muito endotérmica e não tem um custo fácil de ser pago naturalmente. Logo, se você jogar esse cristal aí na água, você não vai conseguir dissolvê-lo, né? Você não vai conseguir dissolver esse sal. Por quê? Porque para separar esse íon aí, ó, você gasta muita energia, Eu vou inclusive colocar lá na pastinha do SIGA, que é a plataforma que a gente usa, essa aula aí, tá? Que tá falando, que tem esses slides falando disso, mas a aula tem outras coisas também, mas fica de conteúdo para vocês terem aí, mas lembra que não vai ser cobrado. Na prova vai ser cobrado principalmente o que tá aí nessa lista de exercícios, nesse trabalho que eu passei para vocês, tá bom? E aí a próxima pergunta, vamos lá no... Deixa eu descartar aqui essa questão, só para... A próxima pergunta tá aqui, ó, explique do ponto... Porque o cloreto de sódio é bastante solúvel, enquanto o periclásio é praticamente insolúvel. Então a questão é essa, porque o periclásio ele tem uma energia de rede muito alta, que não é facilmente quebrada, não é facilmente adquirida. Você não consegue separar os íons facilmente no periclásio. Deixa eu pegar a próxima pergunta aqui, ó. Qual é a influência do tamanho de carga dos íons, né, magnésio e oxigênio na energia de rede e, consequentemente, na sua baixa solubilidade ambiental? Vamos colocar aqui. Colou grande aí o negócio, hein? Vamos colocar do mesmo tamanho só para ter... Então aqui está perguntando qual é a influência dos íons aqui, né? Do magnésio e do oxigênio. Primeira coisa, galera, eles são íons, quando a gente pega aí na tabela periódica, o magnésio, ele é da família 2A, né? Berílio magnésio, então aqui ele está no terceiro período. Ele está aqui, o berílio está no 2, segundo período. Segundo período. O magnésio está no terceiro período. Ó, o Windows sempre enchendo o saco aí, né? E o oxigênio é da família 6A. O oxigênio é da família 6A. E o oxigênio ele está no segundo período, né? Ele é da família oxigênio, enxofre, por aí vai, né? Berílio, magnésio, por aí vai. Tem aquelas frasezinhas lá. Se ele está no segundo período, o oxigênio está no segundo período e o magnésio no terceiro, eles são átomos que são pequenos, tá, amores? Pequenos.
Além de ser átomos pequenos, o magnésio, ele tem essa carguinha aqui, ó. Carga o quê? 2 mais, 2 mais. E o oxigênio também tem a carga 2 menos, né? Então eles são pequenos e eles possuem carga 2, né, mais para 1 e 2 menos, o que faz com que exista uma maior atração ainda. Maior atração. Porque às vezes a gente pode pensar assim, mais o cloreto de sódio, o sódio está na família 1A, né? Na tá no terceiro período também, embaixo do lítio ali, né? Deixa eu até colocar assim bonitinho, igual ficou o outro, ó. Vou colocar aqui, ó, lítio é no segundo período. E o cloro, ele tá na família também no terceiro período, família 7A. Família 7A aí, né? Família 7A. Mas, família 1A e família 7A. O sódio e o cloro, eles têm a carga o quê? Mais 1 e menos 1. Então, apesar deles serem pequenos, também a carga deles aqui, ó, é mais 1 e menos 1. Ou seja, ele tem uma carga negativa só com um elétron a mais, o outro tem uma carga positiva com a falta de um elétron. Então existe a atração, mas não é uma atração tão forte igual um que tem o quê? Uma carga 2 mais e uma carga 2 menos. E além disso, o oxigênio ainda é menor do que o cloro, né? Repara que o oxigênio é menor do que o cloro porque ele é do segundo período. Então ele ainda é menor do que o cloro. Então ele tem a carga menor, ele tem uma carga mais alta aí, ele tem uma carga menor, ele tem um tamanho menor, uma carga mais alta, faz com que ele tenha uma maior atração e faz com que seja difícil você separar essa atração que existe entre eles aí, né? Você tem que fornecer muita energia, e por isso a energia de rede é tão alta. Então, tamanho e carga é a resposta aí para essa pergunta. Beleza? Vamos para a próxima questão. Então aí, deixa eu pegar ela aqui pra gente. Segunda questão. Questão 2. Ânions como sulfato, nitrato e fosfato são comuns no ambiente e em excesso causam problemas severos como a eutrofização de lagos e rios. Moléculas como ozônio têm grande impacto ambiental na atmosfera, tem aí a camada de ozônio. Eutrofização é quando você tem um rio que tem muita alga e aí você começa a ter um excesso de algumas substâncias que fica aquela água meio verde e as plantas não conseguem, os peixes não conseguem viver ali tranquilamente ali, você tem esse problema. E aí tá aí o item A aí da questão 2, né? Desenha as estruturas de Lewis para o íon sulfato, nitrato e para a molécula de ozônio. Galera, desenhar estruturas de Lewis, né? Vamos lá, para você desenhar a estrutura de Lewis, o primeiro passo, você vai seguir algumas receitinhas de bolo aí. Primeiro passo, então vou colocar aqui, ó, Lewis. Primeiro passo vai ser contar os elétrons, tá? Contar elétrons. Quais elétrons? Os elétrons, e isso é importante, de valência. De valência. Quem são os elétrons de valência? Os elétrons da última camada. Tá bom? Então você vai contar. Vamos pegar, por exemplo, o SO4 2-. Vamos começar com SO4 2-. Ambos são da família 6A, né? Família 6A é oxigênio, enxofre, selênio, telúrio, polônio lá. Todos eles têm 6 elétrons na última camada. 6 elétrons, 6 elétrons, 6 elétrons. E é por isso que eles estão na mesma família da tabela periódica, tá? Isso é uma propriedade. Na família 6A, você vai ter todo mundo com 6 elétrons na última camada. Então, a gente tem um enxofre aqui, ó. Um enxofre, então são 6 elétrons. E a gente tem 4 oxigênios. 4 oxigênios. Então, eu vou colocar 4 vezes 6 elétrons. Porque eles têm os 6 elétrons. Tudo bem? Então vamos contar aí. 6 vezes 4 vai dar 24. 24 com mais 6 vai dar 30 elétrons. E ainda vou colocar aqui, ó, mais 2 elétrons. De quem esses 2 elétrons? Esses 2 elétrons aqui, ó, da carga. Acho que a minha cabeça não está ficando aí na frente. Deixa eu olhar aqui. Tá não, tá de boa. Da carga, tá? Que carga? Essa carga 2- aqui, ó, galera.
Se ele tem 2 menos, é porque ele tem 2 elétrons sobrando. Tá? Então você tem que considerar, sempre lembra de considerar a questão da carga aí. 30 mais 2, a gente vai ficar com 32 elétrons. Tá? Então são 32 elétrons. A primeira parte, então, você vai contar os elétrons. Contamos, temos 32 elétrons. A segunda parte, você vai colocar o átomo central. Átomo central. Que vai ser o menos eletronegativo, costuma ser eletronegativo. Tá? E aqui nesse caso é o enxofre, né? O enxofre, e vai colocar em volta dele os outros átomos. Os outros átomos, que são os 4 átomos de oxigênio aí. Você vai fazer uma ligação covalente entre cada um deles e o átomo central. Por quê? Porque eles têm que estar ligados. Cada ligação, lembra que cada ligação são 2 elétrons. Por quê? Porque a ligação é o compartilhamento de elétrons. Então a gente conta aqui, ó, 2, 4, 6, 8. Então eu já vou pegar os 32 elétrons que eu contei anteriormente, menos 8 elétrons. Eu vou ter um total de 24 elétrons, né? 24 elétrons ali. Eu vou ter ainda 24 elétrons. O que você vai fazer? Então, você vai colocar o átomo central, colocar as ligações e vai completar o octeto dos átomos. Vou colocar aqui, ó, dos átomos ligantes. Dos átomos ligantes ao central. Então vamos lá. Por exemplo, esse oxigênio aqui, ó. Esse oxigênio, se a gente observar ele, eu estou falando esse, mas vamos pegar esse oxigênio de exemplo. Ele tem 2 elétrons, eu vou colocar mais 2, 4, 6, 8 elétrons. Então repara, ele fica 2 da ligação, com mais 2, 4, 6, ficam 8 elétrons. 2, 4, 6, 8 elétrons. Então ele completei o octeto dele. O Z aqui, 6 elétrons. 24 menos 6 vai dar 18, né? 18 elétrons. Aí eu vou fazer o mesmo com esse. Completei. 18 menos 6 vai dar 12 elétrons. Completo o próximo. 12 menos 6, 6 elétrons. Aqui o meu cabeção já deve estar na frente. E uso os últimos 6 aqui. Né? 6 elétrons, 0. Então eu acabei. Eu vou chegar para cá só para... Eu usei todos os elétrons, eu cheguei no limite aqui. Todos os elétrons, então, estão representados na minha molécula. Tá? Agora eu faço o quê? Agora eu faço o cálculo da carga formal. A terceira parte, então... A terceira parte é carga formal. Vamos de carga formal. Como que vai ser a carga formal? Vou pegar essa molécula daqui só para a gente... Ctrl C, vou vir aqui, Ctrl V. E vou arrastar ela para cá. Olha lá, o que vai acontecer? Com a carga formal, você vai calcular... Deixa eu apagar esse... Aí. Você vai ver quantos elétrons que os átomos têm, quantos elétrons os átomos têm e quanto eles estão aparecendo. Então, por exemplo, esse oxigênio aqui, vamos pensar nesse oxigênio que a gente pintou de azul aqui, né? Vou até colocar de azulzinho a canetinha aqui, para ficar igual tá aí, ó. Vamos pensar nesse oxigênio aqui, tá? Pensa na carga formal dele. Como que você vai calcular? Você tem 2 elétrons aqui, 2, 4, 6, e aqui eu vou contar 1 elétron na ligação. Por que eu estou contando metade do elétron na ligação? Por que aqui, ó, eu estou contando apenas 1 elétron? Galera, e vamos olhar, vou dar o zoom bem grande aqui para você entender esse ponto. Quando eu conto 1 elétron aqui, é porque eu estou considerando essa ligação como se fosse 1 elétron do oxigênio e 1 elétron do enxofre. Esses elétrons, eles são compartilhados. Então eu conto 2 elétrons quando eu estou contando a ligação. Mas se eu falasse assim, quantos elétrons esse oxigênio que está grifado de azul, está me mostrando
2, 4, 6, 7 elétrons. Então, eu tenho um total aqui de 7 elétrons. Só que o oxigênio, ele é da família 6A. Lembra? O oxigênio é da família 6A. Oxigênio e enxofre. Colocamos, inclusive, deixa eu mudar aqui para lembrar vocês, ó. Colocamos lá no ponto 1. Olha aqui o oxigênio, ó. Oxigênio, 6 elétrons. Oxigênio, 6 elétrons. E aqui ele está mostrando quanto que a gente viu aqui? Ele está com 7 elétrons. 7 elétrons. Logo, ele está apresentando um elétron a mais. Vou até colocar aqui, ó, o oxigênio ele tem 6 elétrons. Se ele está com um elétron a mais, então esse oxigênio ele tem a carga menos 1. Vou colocar aqui, a carga formal dele vai ser menos 1. Tudo bem? A mesma coisa vai acontecer com esse, e com esse, e com esse. Porque eles estão do mesmo jeito. Eles estão do mesmo jeito. E o enxofre? O enxofre agora você vai pensar, vamos falar do enxofre bonitinho aqui, eu vou pegar o enxofre e vou colocar ele de outra cor até, ó. Vou fazer o enxofre de laranja. O enxofre, ele vai ter esse elétron que está aqui, esse elétron que está aqui, esse e esse. Lembrando que nós contamos 2 elétrons na ligação, mas se eu falasse assim, e do enxofre aqui? São 4, porque não é ó, igual a gente está indicando aqui, ó. 1 do oxigênio, 1 do enxofre. Então, são 2, mas só que 1 de cada. Então, esse enxofre ele está com 4 elétrons. Se ele está com 4 elétrons, e o enxofre na vida normal, né? No real, a gente tem ele com também 6 elétrons. Então, esse enxofre aqui, ele está com a carga formal mais 2. Mais 2. Por quê? Porque ele tem 4 elétrons, mas o normal é ele ter 6. Está faltando 2 elétrons. Então, eu posso pensar assim, ó. O oxigênio tem 6 e está apresentando 7. Vou colocar assim, ó. Apresenta 7 elétrons. E o enxofre apresenta 4 elétrons. Né? 6 menos 7 vai ficar menos 1. 6 menos 4 vai ficar mais 2. Mais 2, mais 2, mais 2. Tudo bem? Então a carga formal deles aí, deixa eu até apagar esse aqui, ó, do que está no enxofre aqui, que fica parecendo que está muito sujo aqui. Cada oxigênio com uma carga menos 1 e o enxofre com a sua carga mais 2 lá. Tudo bem? Vai ficar desse jeito. Próximo passo, vamos para o próximo passo, agora que a gente já sabe as cargas formais. Próximo passo, a gente vai reduzir as cargas formais. Cargas formais. Como que vai fazer isso? Pulo do gato. Vou desenhar então aqui, ó, o oxigênio, vamos colocar igual estava lá, oxigênio e enxofre, né? Um enxofre com os seus oxigênios em volta. Vamos colocar os parzinhos de elétrons, parzinhos de elétrons, parzinhos de elétrons, igual a gente estava lá. O mesmo desenho, né? O mesmo desenho. Eu podia ter até copiado para ser mais rápido, mas... E aí vamos colocar aqui menos 1, menos 1, menos 1, menos 1 e mais 2. Estamos aqui. Como que você reduz a carga formal? Pulo do gato, vou dar o zoom de novo. Você vai pegar esse par de elétron, ou outro par de elétron, você vai pegar ele, deixa eu fazer de uma cor que marque mais aí. Vamos fazer de amarelo, laranjinha. Vou pegar esse par de elétron aqui, ó, e vou fazer o quê? Esse par de elétron, e vou falar que ele, em vez dele estar com oxigênio, ele vai ficar um com oxigênio e um com enxofre. E aí eu apago ele não está mais aqui. Em vez de eu ter usado o par de elétron só naquele átomo, eu vou colocar ele como um de cada. Vou até apontar aqui, ó, que não aparece, né? Um de cada. Vou representar isso como se fosse a ligação. A ligação é isso, não é? A ligação. Uma ligação, então, agora eu fiz mais uma ligação. Quando eu faço isso, repara que agora se eu contar os elétrons do enxofre, eu tenho esse que eu coloquei agora, 2, 3, 4, 5. A gente não tinha visto que o enxofre era 6, agora ele está 5, então a carga agora não é mais 2.
A nossa carga agora vai ser uma carga mais 1. Porque ele só está faltando um elétron agora. E esse oxigênio, se a gente contasse? Vamos contar os elétrons desse oxigênio aqui, ó. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele é 6A mesmo que a gente viu, não é? O oxigênio não tem 6 elétrons, então ele fica 0. Deixa eu apagar aqui só para não confundir a gente. Então você tem aqui, ó, diminuir uma carga formal do oxigênio, diminuir a carga formal do enxofre. Bom demais. Posso fazer isso com outro? Posso fazer isso com outro. Vamos fazer a mesma coisa. Vou tirar esses 2 elétrons daqui e falar que eles vêm de uma ligação. De uma ligação. Deixa eu apagar aqui, apagar aqui, apagar aqui, apagar aqui. Falar que eles vêm de uma ligação. Agora vamos contar de novo os elétrons do enxofre. Olha os elétrons do enxofre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O enxofre agora ficou com 6 e ele é da família 6A, então ele não tem mais carga. E esse oxigênio? Vamos contar esse oxigênio. Vou fazer com a pontinha aqui que aparece. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Matei a carga desse oxigênio também. Matei também. Beleza, mais uma que a gente resolveu a carga formal. Vamos tentar resolver do próximo. Se eu fosse resolver do próximo, o que eu ia fazer? Se eu fosse resolver do próximo, eu ia pegar esse daqui e apagar. Repara que hora que vai acontecer. E fazer a ligação aqui. E fazer a ligação. Vamos contar agora quantos elétrons ficam para o enxofre. 1, vamos contar agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O enxofre fica com um elétron a mais. Agora o enxofre está a menos 1. E esse oxigênio? 1, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ficaria 0. Mas repara que essa carga menos 1, ela só mudou de lugar. Você não consegue mais matar essa carga formal. Você só está mudando ela de lugar. E não teria lógica você colocar ela num átomo que é menos eletronegativo. Então ela vai ficar com quem? Ela vai ficar lá com oxigênio. Então ele não faz essa ligação aqui. E fica aqui menos 1. Por isso que quando falamos do SO4, 2 menos, esse 2 menos aqui, ó, ele está onde, ó? Um no oxigênio e o outro também no oxigênio lá. Tudo bem? É aí que você está vendo essa carga 2 menos aparecendo. E ela veio da onde? Veio de uma ligação com o hidrogênio que existia ali, mas o sulfato liberou esses hidrogênios, né? Um ácido sulfúrico, por exemplo, o sulfato liberou. O ácido sulfúrico liberou os hidrogênios, os prótons, e ficou como íon sulfato aí nesse caso, SO4 2-. Tudo bem? Então é desse jeito que você vai fazer cada molécula desenhada lá. Claro, eu não vou desenhar todas explicando da mesma maneira cada passo, mas eu vou mostrar fazendo isso aí do mesmo jeito, seguindo esses passinhos que a gente fez. Então vamos lá. A molécula de SO4 está aí. NO3-, vamos desenhar do NO3-. Vamos agora ser mais rápido para mostrar como que ficaria. A molécula do NO3, né? A gente tem que pensar que o nitrogênio, ele é da família 5A. O oxigênio a gente já viu que é da família 6A. Então aqui a gente tem 5 elétrons. Vou fazer elétron de azul, né? Vamos fazer de outra cor aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Vou pegar a canetinha certinho. Vou colocar aqui os elétrons. Vamos colocar os elétrons de... Sumiu a caneta. Esse Windows ele tem sempre isso daí. Esse é Microsoft... Olha, velho, que raiva. 5 elétrons. E aqui tem 6 elétrons. 6 elétrons. Eu vou colocar aqui, ó, esses 6 elétrons vezes 3. Vezes 3. 3 por quê? Porque são 3 oxigênios na molécula. Tá? 6 vezes 3 vai dar 18. E aqui 5, né? Só tem um nitrogênio. 5 mais 18 vai ter quanto? 5 mais 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 elétrons. Repara que você tem aqui, ó. Repara que você tem aqui a carga. Se tem a carga, é mais um elétron. Então é 23 mais um elétron. 24 elétrons. Tudo bem? Segundo passinho, colocar o átomo central
e os átomos em volta. Nitrogênio com os oxigênios ao redor. Nitrogênio com os oxigênios ao redor. Fazer uma ligação entre cada um. Ficou feia essa daqui, né? Fazer uma ligação entre cada um aqui. Deixa eu colocar até um pouco maior aí, ó. E completar o octeto dos que estão em volta. 2, 4, 6, 8. Então, cada um está usando 8. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6. Ó, repara quantos elétrons eu usei. 2, 4, 6, 8. Como a molécula é simétrica, galera, 8 com 8 com 8. 3 vezes 8. 24. 24 elétrons. Então eu já usei todos. Vou colocar aqui, ó. Usei. Opa, deixa eu apagar de novo. Usei todos. Tá? Carga formal. Carga formal. Vamos colocar a carga formal. Ó, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Repara que eu estou contando a ligação dupla como se fosse 7 agora. 7 mais o oxigênio de novo é da família 6 elétrons. Ele é da família 6A. Então ele é menos 1. Menos 1 e menos 1. E o nitrogênio? O nitrogênio é da família 5A. 5 elétrons ele tem. Ele está apresentando aqui, ó, 1, 2, 3. Se é 5 elétrons e ele está com 3, ele está com a carga mais 2. Mais 2. Tudo bem? Próximo passo, o que a gente vai fazer? Reduzir essas cargas formais. Deixa eu apagar esse vermelhinho que eu coloquei aqui, para contar esses elétrons. Reduzir, como? Usando os pares de elétrons não ligantes. Então eu vou tirar esse daqui e vou falar que ele é um elétron aqui, ligante aqui, fazer uma ligação dupla. Quando eu fiz isso, vamos contar aqui os elétrons aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mato uma carga aqui. Matei essa carga menos 1 aqui, porque agora o oxigênio ele fica com 6 elétrons. E aqui, 1, 2, 3, 4. 4, mas só que o nitrogênio é do 5, então ele fica... Mato uma carga aqui. Mais 1, por enquanto. Vamos colocar o 1 de vermelhinho para ficar bonitinho. Dá para diminuir mais uma? Dá. Tiro aqui, ó, e coloco uma dupla aqui. Pof, pof. Então, ó, matei aqui também, mato aqui também. De novo, se eu fizesse aqui, apagasse essa daqui e fizesse aqui, eu ia ficar com menos 1 aqui e 0 aqui. Eu só estou mudando o menos 1 de lugar. Esse menos 1 ele não consegue mais sumir. Então, acaba que você não tem, deixa eu achar aqui a pontinha onde está, acaba que você não vai fazer isso, né? Você vai ficar com o quê? Com o parzinho de elétron ali. Tudo bem? Então você tem aí a molécula de NO3-. Como que ela está desenhada? Ela é desse jeito, NO3- aqui. Esse menos ele está em cima desse oxigênio. Essa é a molécula de NO3-, tá? E a última molécula que a gente vai desenhar é a molécula de O3, ozônio. Aqui já é diferente, por quê? Porque você tem 3 átomos iguais, então um vai ficar no meio, né, e os outros 2 vão ficar ligados lá entre eles. Não é um ciclo, não é nada, mas você tem, vamos fazer 3 vezes 6, porque cada oxigênio tem 6 elétrons, né? O oxigênio, ele é um átomo aqui que a gente já falou algumas vezes só nesse vídeo, 6 elétrons, 3 vezes 6, 18. Vamos colocar os 3 átomos aqui, ó. Liga, liga, né? Agora vamos completar aqui, ó. Usei 4, né? 2, 4 elétrons. 2, 4. Vou colocar aqui. Se eu colocar aqui, ó, 2, 4, 6. 2, 4, 6. 6 com 6, 12. Ó, 12, 14... 15, 16, 17, 18, né? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16, ainda faltam mais 2. Aí eu coloco no átomo central. Daqui a pouco a gente vai fazer uma questão que eu acho que é parecida com isso aí. Então, coloquei aqui. Carga formal. Eu já sei que aqui é menos 1, mesmo motivo dos outros, galera. 1, 2, 3, 4, né? E aqui tá mais 2. Mais 2. Tá bom? Aí o que você vai pensar? De novo, a mesma coisa, eu posso diminuir as cargas negativas. Eu vou deletar esse daqui e vou fazer uma ligação dupla. Boa! Quando eu faço essa ligação dupla aqui, eu tiro essa carga daqui e aqui fica, em vez de menos 2, fica mais 1. Mais 1. Tá?
que eu poderia fazer de novo, pensando? Eu poderia tirar isso daqui e colocar aqui, ó. Tirar essa carga daqui, e aí eu contaria assim, ó. Vamos contar aqui. Vou usar isso aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acabou essa carga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também acabaria essa carga, tá? E aí você estaria o quê? Caraca, velho, o Windows, ele às vezes ele quer querendo explicar tudo pra gente. Você estaria o quê? Você estaria errando a sua questão. Só quero ver a ponta da caneta, galera. Só achar ela aqui aí. Você estaria errando a sua questão. Por quê? Porque esse oxigênio aqui, ó, vamos contar quantos elétrons esse oxigênio do meio está com ele aqui. 1, 2, né? Vamos ver na regra do octeto, ó. 1, 2, 4, 6, 8, 10. 10 elétrons, né? Estou dizendo não contando quantos elétrons da carga formal. Repare essa diferença. Se eu contasse da carga formal, vou contar de laranjinha. A gente estaria contando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, ele está com 6 elétrons, mas quando faz a ligação, a gente conta a ligação como 2 para ver a questão da regra do octeto. Lembra? Então eu contaria aqui, ó. Só que ele tem 2 nessa ligação, 4, 6, 8 e 10 com essa dupla aqui. 10 elétrons. 10 elétrons. Vamos voltar tudo aqui. Então esse oxigênio aqui, ele estaria com 10 elétrons. Apesar de você acabar com todas as suas cargas, você está fazendo o oxigênio ter 10 elétrons. E aí um ponto importante. Quando eu falo do oxigênio, o oxigênio é da família 6A e ele é do segundo período. Segundo período, ele é o primeiro cara lá da tabela. E quando ele está no segundo período, a gente vai ver a distribuição eletrônica, ele é 1s2, 2s2, 2p4, né? 2p4. Ele tem 6 elétrons na última camada, ó. 6 elétrons na última camada, 2 com 4, 6. E ele precisa de mais 2 elétrons para fazer a ligação. Mas repara que ele não tem aqui, ó, a camada D. Ela não existe no segundo período. Por quê? Porque todos os outros exercícios que a gente estava fazendo, só deixar esse adendo aqui. Quando eu fiz esse aqui também não contou, né? Ó, 2, 4, 6, 8, 10. Poxa, aqui ficou, né? 2, 4, 6, 8, 10. Estranho. Vamos lá no enxofre. Olha o enxofre aqui. Cadê o ácido sulfúrico que a gente desenhou? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Né? O enxofre está com 12. O nitrogênio aqui, ele está com 2, 4, 6, 8, 10. Engraçado, eu estou vendo o nitrogênio fazendo 10 também. Eu acho que ele ficaria mais assim, ó. Seria mais correto ele ficar assim, tá, galera? Para obedecer essa regra que a gente está falando aí. Por quê? Por que é essa regra? E eu vou colocar essa regra e a gente faz desse jeito. Ele não vai fazer essas duas ligações duplas aí, o NO3-. Porque tanto o nitrogênio também o nitrogênio é da família 5A. Deixa eu colocar ele aqui, ó. Vamos lá na família lá, igual eu coloquei o do oxigênio. Oxigênio, família 6A. Nitrogênio, família 5A. Nitrogênio é família 5A e ele também é do segundo período, né? Também é do segundo período. Ou seja, fica 1s2, 2s2, 2p, o nitrogênio é P3, né? Ou seja, ele também não tem a camada D. Por que isso é importante? Se eles não têm a camada D, eles não podem, não conseguem, isso é importante, ó, não conseguem expandir com X, né, Alberto? Expandir a camada de valência, tá? Ele não consegue colocar mais do que, se a gente colocar S2P6, dá 8 elétrons. Então, você não consegue colocar mais do que 8 elétrons na última camada desses átomos. Quando a gente observa aqui que o ozônio está com todo mundo com a carga formal 0, mas está com 10 elétrons, está errado por quê? Porque eu estou contando 10 elétrons e ele pode ter no máximo 8 elétrons. 8 elétrons. Então aqui, ó, como que ficaria? Não ficariam os 10 elétrons, ele não faz essa ligação e aqui fica um parzinho.
E aí ele vai ficar mais 1 e aqui vai ficar menos 1. Tudo bem? Então a representação do ozônio é assim, por quê? Porque aqui você conta aqui, ó, vamos contar os elétrons, 2, 4, 6, 8. Você não estoura a camada de valência. Você não estoura a camada de valência. E você pensa na molécula de ozônio, ela tem carga? Presta atenção nela aqui, ó. A molécula de ozônio tem carga? Não tem carga, então ela é nula. A mesma coisa com o nitrogênio aqui, ó. Se eu fizer as cargas, nitrogênio, nitrogênio, positivo com negativo, 0. E sobra um negativo, por isso que fica NO3 com um negativo. Aqui você tem uma carga positiva e uma negativa, mas como um positivo e um negativo se anula, você não tem essa carga. E aí você não tem aquilo ali do oxigênio fazendo as duas ligações para os dois lados. Tá? O nitrogênio também não. Graças a Deus eu fui explicar isso daí e corrigi bonitinho agora na hora. Então, avisa para o seu amigo que não viu o vídeo inteiro para prestar atenção no NO3, porque o nitrogênio não vai fazer 2, 4, 6, 8, 10, igual a gente estava colocando. Ele não consegue expandir essa camada. O enxofre, vamos lá no enxofre. O enxofre aqui consegue? Vamos no caso do enxofre. O enxofre consegue? Consegue, porque repara onde o enxofre está. OS. Família 2, segundo período, terceiro período. Né? Então o enxofre, a distribuição eletrônica dele é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, tá? Só que repara que quando você está no 3, você tem a opção de ter o orbital D. Se você tem a opção de ter o orbital D, por mais que você não está usando, você pode expandir. Se você pode expandir, você pode colocar mais que 8 elétrons. Fechou? Então você pode expandir quando você tem elementos aí que estão terceiro período para frente. E aí você pode ver que o enxofre aqui ficou com 2, 4, 6, 8, 10, 12 elétrons. E ele fica dessa maneira, porque ele está na terceira camada, tem o orbital D. Nitrogênio não faz isso, oxigênio não faz isso, porque eles são do segundo período da tabela periódica e eles não têm orbital D lá. Fechou? Então é isso daí, essa relação aí. E a questão A da letra 2 aí, da segunda parte do seu trabalho, respondida tintim por tintim. Vamos ver qual que é a segunda pergunta lá. Utilizando a regra do octeto, garanta que todos os átomos estejam circundados por 8 elétrons na camada de valência. Isso daqui é só uma dica, né? Eu coloquei como B, mas era só uma dica, a gente já fez então. Então a segunda questão resolvida, fizemos aí, garantimos a regra do octeto de alguns átomos, o enxofre expandiu e espero que vocês tenham entendido e vamos para a próxima questão aí. Terceira questão. Vou aqui para baixo, vamos lá. A estrutura de Lewis só está completa quando desenhamos as cargas formais dos átomos, revelando se um átomo adquiriu ou perdeu elétron de valência em relação ao átomo livre. Foi aquilo que a gente falou. Né? Descreva a fórmula para o cálculo da carga formal em uma molécula. Galera, existe uma fórmula. Eu, se não me engano, deixa eu ver se ela está nessa aula também. Ou se está na outra lá que eu vou colocar. Que a gente fala de carga formal. Aqui, ó. A carga formal, ela tem essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui. Vou colocar essa aula aí para vocês, tá? A carga formal, ela vai ter a fórmula do número de elétrons de valência do átomo livre, menos metade do número ligados, menos o número de elétrons isolados. Vamos pegar isso daqui, eu vou pegar isso aqui e vou colocar ali para vocês entenderem como é que funciona do mesmo jeito que eu estava ensinando ali naquele ponto. Ó, vamos colocar essa fórmula aqui e vamos colocar lá, ó. E aí tá, calcule a carga formal. Querendo ou não, é uma extensão aí, né? Porque eu tinha passado como trabalho para vocês. E aí para vocês irem fazendo e estendendo o trabalho em si. Mas vamos pegar a molécula de SO4 2-, igual a gente tinha feito aqui. E vamos aplicar essa fórmula para vocês verem como que é que ela vai ser do mesmo jeito que pensamos. A molécula de SO4 a gente já tinha desenhado, ela está desse jeito aqui. Tá? E o oxigênio, o outro aqui.
Então, aqui é o SO4, 2 menos. E aqui tem ainda dois elétrons aqui, 2 parzinhos aqui. Repara como é que a gente calcula essa carga formal usando a fórmula, e que é o mesmo pensamento que eu falei antes, mas eu acho o pensamento mais fácil quando você desenha a molécula. Mas você tem que pensar assim, ó. Vamos lá, número de elétrons de valência de um átomo livre. Vamos pegar do oxigênio aqui então, ó. O oxigênio livre, vamos colocar aqui para esse oxigênio, a carga formal vai ser, ele vai ter quantos elétrons? Ele tem livre 6 elétrons, tá? De um átomo livre, é como ele vem ao mundo, como ele está na tabela periódica. Quando você faz o cálculo, é o que a gente estava falando, o oxigênio, o enxofre, eles vêm da família 6A, então ele tem 6 elétrons. É isso, esse átomo livre é isso aqui que você tem que pensar, tá? Continuando aqui, a questão, menos metade do número de elétrons ligados. Metade do número de elétrons ligados. Quantos elétrons ligados ele tem? 2, 4, né? Então, menos 4 sobre 2. Por que é metade? Galera, quando fala esse metade aqui, ó, esse metade do número de elétrons ligados, o pensamento é aquele que eu expliquei para vocês, que você tem que pensar que cada elétron na ligação está vindo de um átomo. Então, se você tem 4 elétrons ligados aqui, na verdade, 2 só são do oxigênio. Por isso que na fórmula você vai colocar aqui, ó, 4 sobre 2. 4 sobre 2. Menos o número de elétrons isolados. 1, 2, 3, 4. Menos 4. Então, vai ficar 6 menos 4 dividido por 2. 2 menos 4, 0. Tá vendo? A fórmula, ela é aquilo que a gente estava falando intuitivamente. Como que ficaria a carga formal desse aqui? Ia ficar 6 menos, número de elétrons ligados, metade, 2 sobre 2, menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, menos 6, né? 6 menos 1, 5. 5 menos 6, menos 1. Então, a carga formal desse aqui, ó, é menos 1. Aqui o mesmo esquema, menos 1. Olha o enxofre, vamos fazer do enxofre. Vou até colocar do enxofre, vamos fazer de roxinho. Roxo é bonitinho. Vamos fazer a carga formal do enxofre aqui. O enxofre, a carga formal dele vai ser, número de elétrons dele livre, 6 elétrons. Metade do número ligado vai ser, vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12, né? 12, se ele tem 12 elétrons dividido por 6, menos número de elétrons livres, pares de elétrons livres, 0. Carga formal dele vai ser 6 menos 6, que vai ser 0. Então, a carga formal do enxofre aqui é 0. Você pode calcular a carga formal usando a conta, mas eu acho mais intuitivo você pensar isso. E é isso que você está fazendo, né? Você pensar daquele jeito que a gente falou. Como pensar daquele jeito que a gente falou? Vou colocar aqui, pega o enxofre aí e pensa o quê? Pensa que em cada ligação veio um elétron de cada átomo. A gente tem aqui, ó, uma ligação dupla aqui, uma ligação dupla aqui. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele não é da família 6A? Se ele tem 6 elétrons, carga formal é 0. E esse daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele não é da família 6A? Ele não está apresentando aqui 7 elétrons, então ele está com um elétron a mais, por isso que ele tem a carga formal menos 1. Ele possui um elétron a mais, um elétron a mais. Tudo bem? É assim então que você vai fazer. Você vai fazer o mesmo cálculo, né? Como é que você calcula a carga formal? Então é desse jeito, essa equação, se você quiser. Quando eu fiz esse descreva como você calcula, é justamente para mostrar que você pode fazer dessa maneira aí, né? Ou usando a fórmula, ou fazendo essa questão mais intuitiva aí. Tudo bem? Calcule a carga formal de todos os átomos da estrutura de Lewis desenhadas na questão anterior. Nós calculamos, vou fazer aqui só para ficar bonitinho, né? Quando a gente fez o NO3, ó, NO 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Então, a carga formal aqui, vamos colocar para ficar bonitinha a resposta, né? Vai ser 6, que é quantos átomos o oxigênio tem livre lá, menos metade dos ligados, 4 sobre 2, menos 4, né? Que vai ficar 0. Aqui, esse daqui, a carga formal dele vai ser 6 menos 2 sobre 2,
menos 6, que vai ficar menos 1. Desse daqui, vou colocar aqui embaixo para ficar carga formal 6 menos 2 sobre 2, menos 6, que vai ficar menos 1. E vamos fazer o do nitrogênio, vou fazer o do nitrogênio de roxinho aqui, tá? Vou até colocar o nitrogênio de roxo para ficar diferenciado aí, ó. Nitrogênio. O nitrogênio, a carga formal dele vai ser 5, porque aí ele é da família 5A, menos metade, vamos lá, ó, 2, 4, 6, 8, menos 8 sobre 2, e ele não tem elétrons livres. 6. Que 6, velho? Coloquei 6 aqui e falei da família 5. Ele é da família 5, galera, perdão. 5, né? Carga formal do nitrogênio vai ser 5 menos 4, carga formal do nitrogênio, mais 1. Então aqui, ó, é mais 1, menos 1 e menos 1, igual a gente tinha desenhado lá. Tudo bem? E do ozônio, tá pedindo do ozônio? Do ozônio também, né? Vamos fazer o do ozônio aqui em cima aqui. Não, deixa eu fazer aqui bonitinho para ficar certinho. Do ozônio, a gente tinha visto que o desenho da molécula ia ficar assim. Ó, vamos fazer a carga formal de cada um. Carga formal desse vai ser 6 menos 2, 4, 4 sobre 2, menos 4, que vai dar 0. A carga formal desse, vou fazer aqui a seta aqui só para... A carga formal desse vai ficar 6 menos, vamos colocar aqui 2, 4, 6, 6 sobre 2, menos 2, 6 menos 3, menos 2, menos 3 menos 2 dá menos 5, vai ficar mais 1, né? E vamos fazer desse aqui, vamos fazer de roxinho. A carga formal vai ficar 6 menos 2 sobre 1, 2 sobre 2, menos 6 elétrons, né? 6 menos 1, 5, menos 6, carga formal, menos 1. Por isso que aqui, ó, fica mais 1 aqui, e aqui fica menos 1 aqui. E o ozônio, ele é uma molécula que ela é neutra. Você coloca o O3 ele não tem carga. Tudo bem? Por quê? Porque essa carga ela está em um oxigênio ali. Na verdade, esses oxigênios eles ficam dividindo essa carga aí, tá bom, galera? Não vou entrar nesse mérito aí, mas por isso que às vezes as pessoas desenham o ozônio assim, ó. Fica assim, ó, como se fosse assim, ó. Como se fosse meia ligação. Aí aqui ficaria mais 1 e aqui ficaria menos meio em cada. Tá? Ou seja, essa carga ela é dividida entre aqueles dois oxigênios, por isso que o ozônio ele apresenta uma certa estabilidade ali, tá bom? Mas isso não vem ao caso, pode fazer na estrutura de Lewis aqui, que fica de boa, futuramente a gente pode debater isso daí em sala. Vamos para a próxima questão aí, era só isso? Calcule a carga formal. Ah, não, ó. Calcule a carga formal para os átomos da molécula mais simples do ácido nítrico, demonstrando os valores para o hidrogênio, nitrogênio e os 3 diferentes oxigênios. Como a carga formal ajuda a mostrar a estabilidade da molécula. O do nitrogênio, vamos fazer essa letra C aí bonitinho aqui, ó. Do ácido nítrico, a molécula vai ficar desse jeito aqui, ó. Né? Por que ela vai ficar desse jeito? Galera, o que você pode pensar? Você pode pensar que essa molécula, ela veio daqui, ó. Vou colocar essa daqui aqui, vou chegar essa daqui pro lado. Nossa senhora. Quero fazer uma seta, tá? Você pode pensar que essa molécula, a gente tinha antes o ácido nítrico aqui, o NO3, aqui era o NO3 menos, e aqui é o HNO3. Tá? O que entra aqui? Entra um H+. Quando entra esse H+, do ácido nítrico, o que está acontecendo?
você pode pensar que esse par de elétron que você tinha aqui, agora ele está interagindo com H+. Repara que é como se você estivesse falando que esse par ele está aqui agora, ó, ele está aqui agora. Só que agora ele não é mais um par de elétron livre, agora ele é um átomo ligado. E aí vamos lá, se a gente fosse fazer o cálculo da carga formal, a gente contaria como agora esse oxigênio? A gente contaria assim, ó, contaria 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Então ele tem 0, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 menos 1, o nitrogênio está mais 1, né? E aí você tem o HNO3 como sendo uma molécula neutra, porque o positivo com o negativo eles se cancelam ali, tudo bem? Então, nesse caso, e aí qual é a carga formal desse hidrogênio? Também é 0. Por que a carga formal dele é 0? Porque você pega, vamos calcular a carga formal do hidrogênio. A carga formal do hidrogênio vai ser 1, porque ele é da família 1A, menos metade dos elétrons ligantes, 2 sobre 2, menos menos o número de pares de elétrons, 0. 1 menos 2 sobre 2 vai ser 0. Tá? E esse oxigênio, vamos lá aqui, ó. O oxigênio que antes a gente tinha ele como menos 1, porque a carga formal dele era 6 elétrons menos 2 sobre 2 menos 6. Lembra? Agora aqui, ó, é como? Vai ficar, a carga formal dele vai ficar 6 elétrons menos 4 sobre 2 menos 4. E aí fica 6 menos 2, 6 elétrons menos 2 menos 4, que vai dar 0. Tá vendo? Então agora você consegue ver que você diminuiu aí a carga formal desse oxigênio na sua molécula e a sua molécula fica neutra. O que a última pergunta aqui, ó, que está falando, ó, como a carga formal ajuda a determinar a estabilidade de uma molécula? A molécula ela fica mais estável quanto menos carga formal ela tiver. Quanto menos carga formal ela tiver, ou que a soma das cargas formais fique nula. Por exemplo, o nitrito, né? O nitrato, na verdade, né? O nitrato aqui, o NO3, que é o nitrato que vem do ácido nítrico, ele é um íon que ele é estável. Porque apesar dele ter a carga aqui de mais 1 no nitrogênio e menos 1 no oxigênio, essa carga ela é neutralizada com mais 1 com menos 1. E outra, essa dupla ligação, essa carga, ela fica também espalhada. É como se eu pensasse que fica menos meio aqui também, né? Menos meio. E essa dupla ligação, igual eu fiz no ozônio lá, né? A gente não vai fazer essas cargas formais e calcular desse jeito, mas é como se ela ficasse cada hora usando um dos oxigênios. Cada hora um apresenta dupla por causa da dupla ligação, ter aquele caráter π. E aí eles apresentam, querendo ou não, esse caráter π em ambos. Então a carga ela fica aqui, ó, na molécula inteira, tá? Mas o que eu gostaria que vocês respondessem mesmo? Que fosse a questão que quanto menos carga formal você tiver numa molécula, mais estável aquela molécula vai ser. Tudo bem? Mais estável aquela molécula vai ser. Então, a carga formal te ajuda a ver aonde os íons estão aí mais estáveis. Outro ponto também, a carga formal, moléculas mais estáveis, são quando a carga formal oposta está em átomos adjacentes, tá? Vou até colocar aqui, ó, então, ó, menos carga formal mais estável. Vou colocar aqui também, ó, que cargas, eu vou colocar CF, cargas formais, ó, assumindo a pontinha, opostas em átomos adjacentes. Também leva a uma estabilidade. Estável também. Nesse caso aqui, ó, até colocar aqui, ó, como no caso do HNO3, do NO3, tá? Como no caso do NO3. Tudo bem? Então é essa questão aí, a carga formal ajuda você a ver aonde que estão, aonde que a sua molécula tem mais elétron sobrando, aonde que está faltando elétron, qual átomo que está doando mais elétron ali, que está fazendo às vezes uma ligação dativa. Depois a gente pode falar sobre isso também. Tudo bem?
Então é essa questão da carga formal aí. Você vai sempre, ela ajuda você a pensar na molécula eletronicamente. Tem essa visão, esse know-how eletrônico na sua molécula, tá bom? Vamos para a próxima questão então aí da listinha de exercício de vocês. Vamos lá, galera, questão 4. Se você não conhecia o canal, se você está conhecendo agora, se você pulou e está só vendo essa questão, se puder se inscrever, me ajudar, eu fico muito grato, tá bom? Questão 4, vou beber uma água aqui. Eu cortei o vídeo para colocar a questão 4, mas esqueci de beber água. Fala aí, ó. Solubilidade e precipitação no tratamento de efluentes. A mobilidade de contaminantes e a potabilidade de água depende da solubilidade dos sais. Em uma amostra de efluente industrial detectou-se cálcio e chumbo, ambos com concentração de 0,1 mol por litro. Para separar esses íons, o engenheiro ambiental sugere a adição de sulfato de sódio como agente precipitante. O que vai acontecer, galera? Quando você colocar lá, né, você vai ter na sua solução. A sua solução, então, ela tem cálcio 2+, e tem o chumbo 2+. Em solução, eles estão ali na solução como íons solvatados, né, envoltos por molécula de água. Quando você coloca o sulfato, você pode ligar o sulfato 2- nesses caras aí. Você pode fazer um arranjo cristalino, você pode formar um sólido iônico, né? Por quê? Pela atração do sulfato com o chumbo, ou pela atração do sulfato com o cálcio, formar uma atração eletrostática positivo e negativo, formar uma rede cristalina e precipitar um sólido ali, tudo bem? O que acontece? Cada sólido tem uma quantidade de sal que consegue ser diluída em solução, justamente pela questão de energia desse sólido, pela questão de interação de solvatação com a água, tamanho do cristal, tamanho da molécula, energia de rede, tudo aquilo que a gente falou, né? Se você tiver uma maior energia de rede, às vezes você vai favorecer com que o cristal se precipite. Então vamos lá. Aí tá falando aí que ambos, né, com concentração de 0,1 mol por litro. Então você tem a mesma concentração de ambos. E aí agora a gente está falando de constante de solubilidade, KPS. Não vou explicar o que é KPS aqui. Qualquer coisa a gente eu faço depois um vídeo para quem quiser ver pelo YouTube. Para os meus alunos na aula lá, eu já expliquei o que era KPS, tá, galera? Mas é uma constante que indica quanto de sal você consegue dissolver em solução. O KPS, ele vem da relação do equilíbrio químico, né? Só que quando você tem um sólido, se a gente pegasse, por exemplo, né, uma constante de equilíbrio e chamasse de K aqui, e chamasse aqui que você tem o cálcio 2+, por exemplo, o sulfato 2-, SO4, né? 2-, e eu colocasse aqui embaixo aqui, ó, o CaSO4, nessa condição aqui, se o CaSO4 ele é sólido, você considera a concentração dele como se fosse 1 e considera ela constante. Então, você fica com o seu K sendo chamado de KPS, e o KPS ele expressa só a concentração dos seus íons lá, ó. Opa! E, querendo ou não, se você pensar, da onde vem essa equação? Essa equação ela vem da reação de equilíbrio do sulfato de cálcio gerando cálcio 2+, mais sulfato 2-. Então, se você tem essa relação, e lembra que você tem um equilíbrio que é uma relação de proporção entre os reagentes, e você tem um valor que é constante, que a gente está falando aqui, que a gente está chamando de equilíbrio, estou até grifando aqui no cantinho, então você vai ter sempre um valor máximo que você consegue diluir do produto desses íons, Qual que é a grande sacada? A grande sacada é que você vai ter a concentração de cálcio 0,1. Do mesmo jeito, você vai ter a concentração também de chumbo, igual está falando ali no problema, né? Concentração de plúmbios 2+, vamos colocar aqui, chumbo 2+. Você também vai ter essa concentração aí de 0,1. E aí qual que é a ideia?
A ideia é que se você ficar adicionando sulfato, você vai chegar um momento em que o produto dessa relação aqui, vamos ver o valor do KPS, só para colocar aqui, ó. Ó o KPS aqui, ó, o KPS do sulfato de cálcio, 4,9 vezes 10 a menos 5, e o KPS do sulfato de chumbo, 2,5 vezes 10 a menos 8. Então aqui, ó, esse KPS, vou até trocar o valor aqui, ó. Eu não vou colocar aqui, ó, 4,9 vezes 10 a menos 5, e aqui é 8,9 vezes 10 a menos 8, 2,5 vezes 10 a menos 8. O que quer dizer isso aqui, galera? O que quer dizer isso é que o produto daqui, esse produto de sulfato vezes o cálcio, a concentração de cálcio, não pode passar de 4,9 vezes 10 a menos 5. O produto do sulfato de chumbo, né, do chumbo com o sulfato, não pode passar de 2,5 vezes 10 a menos 8. Porque se passar, e você pensar no equilíbrio, vamos pensar no equilíbrio. Se passar e eu pensar no equilíbrio, o meu equilíbrio vai para o lado de lá. Indo para o lado de lá, isso aqui é sólido, e você tem a precipitação, sólide. Vou colocar sólido aqui, vou colocar um D aqui para não ficar parecendo que é solução, tá? E você tem a precipitação do seu produto, entende? Do seu sal lá. Então essa concentração ela não pode passar esses valores aqui do KPS. E aí você está adicionando o quê? O que o cara resolveu fazer? Adicionar esse SO4 2-, por quê? Porque quando ele começar a subir a concentração do SO4 2-, você vai forçar o quê? Vai forçar o cálcio a começar a sofrer precipitação. Tudo bem? Vai forçar o chumbo a sofrer precipitação. O ponto é, eu acho que é a primeira pergunta, né, que está ali, ó. Mostre os cálculos para determinar a concentração de sulfato mínima necessária para iniciar a precipitação de cada um dos sais. Vamos lá, é daqui mesmo, ó. Você não já tem 0,1 de concentração de cada um? Isso aqui estava no problema, esse 0,1 estava no problema já. Se você tem isso, você tem que fazer só a conta é essa daqui, ó. Não é 4,9? Eu vou fazer o seguinte. Vamos montar aqui a equação. Vou apagar aqui só para ficar bonitinho, tá? E aí eu troco os valores, ó. Ó. Vou apagar o 0,1 e colocar ele dentro da equação. A minha concentração de cálcio vai ser 0,1 vezes a concentração de sulfato que eu vou ter ali, que eu vou colocar, tá? Que ela vai aceitar, igual a 4,9 vezes 10 a menos 5. Porque é a mínima que eu quero saber, a concentração máxima. Na verdade, eu acho que eu escrevi mínima, mas deve ser máxima, né? A concentração de sulfato mínima necessária para iniciar a precipitação de cada um dos metais. Beleza, mínima necessária. É o quanto você tem que colocar no mínimo para começar a precipitar, que é isso daqui mesmo. Então agora o 0,1 está lá multiplicando, eu vou passar ali dividindo, vai ficar SO4 2-, vai ficar 4,9 vezes 10 a menos 5 dividido por 0,1, que vai ficar 4,9 vezes 10 a menos 4, não é? Qualquer coisa faz na calculadora aí, mas é isso mesmo. 4,9 vezes 10 a menos 4. A mesma coisa eu vou fazer com chumbo. Vou trocar o valor aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Então vai ficar 0,1 vezes a concentração de sulfato, 2-, vai ser 2,5 vezes 10 a menos 8. A concentração de sulfato, 2-, vai ser igual a 2,5 vezes 10 a menos 8 dividido por 0,1, que vai ser igual a 2,5 vezes 10 a menos 7. Não sei se meu cabeção está na frente, vou chegar para cá para ficar bonitinho. Vou colocar o KPS do outro, vou grifar de... Vamos escolher uma corzinha bonitinha para grifar o chumbo aí. Chumbo de vermelho. Tudo bem? Então o que acontece? Quando a concentração de sulfato chegar em 4,9 vezes 10 a menos 4, se eu passar disso, começa a precipitar. Então o mínimo que eu tenho que colocar é 4,9 vezes 10 a menos 4, coloquei isso, um pouco passou disso, começa a precipitar.
Vamos transformar esse número num valor normal? Vai ficar 0,1234. E esse aqui, vamos colocar ele também, ó, 0,12345667 mol por litro. E aqui também, ó, mol por litro. Eu acho que eu tô desviando da minha cara aí, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tô. Mol por litro e mol por litro. Ou seja, quem vai precipitar primeiro? Galera, olha a concentração que você tem que colocar de sulfato na sua solução. Olha a concentração que você tem que colocar de sulfato na sua solução. Se você colocar mais, a partir daqui, se você colocar isso daqui e um aqui, ó, opa, vou até colocar de outra cor aqui, ó, 271 já começa a precipitar o chumbo. Se você colocar esse outro aqui, ó, 49 e colocar mais um grãozinho, começa a precipitar o cálcio. Por quê? Porque nessa concentração, você tem o seu equilíbrio valendo, você tem o seu KPS nesse resultado aqui que a gente calculou. Passei, ele vai passar. E ele não passa, porque ele é KPS. KPS é constante. Constante é constante. Se mudasse, você não ia chamar de constante, né? Então, quem precipita primeiro? Quem precipita primeiro é quem precisa de menos. Então, o chumbo 2+, precipita primeiro. Precipita antes. Bem antes, né? Porque pensa aqui, ó. Esse aqui tá na... Vamos contar as casinhas aqui, ó. 1, 2, 3, quarta casa. Esse aqui tá na sétima casa, né? Sétima casa, 7. 4, 5, 6, 7. Esse aqui é 1, 5, 6, 7. 1000 vezes, né? A concentração de sulfato tem que ser 1000 vezes maior para começar a precipitar o cálcio. Então, o sulfato tem que estar numa concentração 1000 vezes mais alta para começar a precipitar o cálcio. E outra, você ainda tem que pensar que quando você começar a precipitar o chumbo, né? Quando começar, você tem lá no seu tanque lá, né? Quando começar a precipitar o chumbo, que o chumbo 2+, se ligar ao sulfato 2- e ele sentar no fundo e formar o sulfato de chumbo, formar o sulfato de chumbo, o PbSO4 aqui, né? Por que eu estou descrevendo PB desse jeito, gente? Esse sulfato aqui, ele não vai contar aqui, porque ele já ficou num estado sólido, ele formou o cristal. Então acaba que você vai precipitar todo o chumbo antes de você precipitar o cálcio, entendeu? Porque se você precisa de 1000 vezes mais um do outro, até chegar na concentração de 1000, você já precipitou tudo, porque ele vai passando aqui, vai passar do 2,5, né? Eu coloquei 7 ali, é 2,5. Vai passar do 5, né? Vai passar do 2,5 vezes 10 a menos 7. Vai começar a sentar o sulfato de chumbo, começa a sentar o sulfato de chumbo, você não vai ter o sulfato que você está colocando em solução, porque ele tem que estar em solução, ele tem que estar como SO4, ele tem que estar como SO4 2- para ele encontrar o cálcio 2+. Só que ele não vai estar em solução porque ele está sendo usado pelo sulfato de chumbo e está ficando sólido e não fica em estado, não encontra o cálcio 2+ sólido. Então você acaba que consegue concentrar ali todo o seu chumbo como precipitado, tudo bem? Deixa eu ver a próxima pergunta aí. Com base nos cálculos, indique qual composto precipitará primeiro, justificando como isso auxilia na remoção preferencial dos metais tóxicos do efluente. Então foi isso aqui que a gente falou. Eu dei a resposta da B já meio que sem querer comentando isso, né? Se você precisa de 1000 vezes mais sulfato para precipitar o cálcio, e quando o chumbo vai precipitando, ele vai consumindo esse sulfato, acaba que você vai consumir você vai precipitar todo o chumbo antes de precipitar o cálcio. E você está colocando sulfato de sódio, né, galera? Sódio, imagina que o oceano tem sódio a dar com pau. Não estou falando que água salgada é uma água que você pode beber ou que é uma água que é aproveitável totalmente. Você tem que passar por uma dessalinização e tudo mais. Mas com relação à contaminação, o chumbo é um metal muito mais contaminante do que o sódio, né?
sódio, sei lá, a gente come aí todo dia no sal de cozinha, não tem problema ter essa concentração de sódio na água. Cuidado com a concentração também em excesso, tudo em excesso, né? Mas o chumbo é muito mais prejudicial. Então, você conseguiria eliminar, nesse caso aqui, você conseguiria eliminar o chumbo do seu efluente, do seu tratamento de água, apenas usando aqui o sulfato de sódio, né? Sulfato de sódio que tem um sódio ali que não é um contaminante tão exagerado, eu nem sei se ele é um contaminante mesmo, né? Qualquer coisa a gente pode dar um Google depois, ou pesquise, deixa aí no comentário, ajuda até a engajar o vídeo, tá bom? Então a questão 4 era sobre essa questão do KPS, e se você reparar, galera, ó, menor KPS vai precipitar primeiro, o menor KPS vai precipitar primeiro, por quê? Porque se ele é a multiplicação dos seus íons que formam o sal, se você tiver um valor menor, essa multiplicação, pouquinho deles já chega nesse valor que você precisa ter para precipitar. Se pouquinho dele chega no valor para precipitar, você precipita ele primeiro, tá? Então é isso, nesse ponto aí. Última questão, vamos lá, questão 5. Ô louco. Então vamos nessa, galera. Questão 5 aí fala também ainda sobre KPS, agora a questão do íon comum, né? A precipitação de hidróxidos metálicos como I é... Acho que eu escrevi aqui... É uma estratégia frequentemente empregada em estações de tratamento para a remoção de metais pesados por meio do ajuste pH. Considerando o produto de solubilidade do hidróxido de zinco como 3,0 vezes 10 a menos 16, calcule a solubilidade molar deste hidróxido em água pura. Aí. Como que você vai fazer isso daí? Então você tem que fazer o seguinte, ó. Você vai pegar... Esse primeiro é só para você calcular qual é a concentração que você consegue jogar desse sal em água pura e saber quanto que ele solubiliza, né? O que você tem que pensar, amores? Que você vai pegar uma vasilha. Deixa eu só anotar o KPS aqui, que aí eu já... Esse KPS é quanto ali que tá ali? 3,0 vezes 10 a menos 16. Deixa eu apagar aqui. 3,0 vezes 10 a menos 16. Você tem que pensar aqui, você vai pegar o zinco com OH, com OH aqui e vai jogar, né? Ele aqui, ele é sólido, aí você vai jogar ele na água, ele vai formar o zinco 2+, e vai formar 2 hidróxidos menos lá, tá? Porque você tem 2 hidróxidos para cada zinco, tudo bem? Sólido, e aqui você vai ter ele aquoso e aquoso, né? Ele está solvatado lá. Quando a gente fala do KPS, o KPS nesse caso, então, ele vai ser dado pelo quê? Pela concentração do zinco 2+, vezes a concentração do OH- ao quadrado. Ao quadrado. Por que ao quadrado aqui? Porque você tem 2 hidróxidos lá, tá? E nessas equações você coloca o valor do número de mols do seu balanço estequiométrico como o numerador, como potência ali no seu KPS, tá? Então eu vou substituir esse valor que está ali, ó, vai ficar assim, ó, 3,0 vezes 10 a menos 16. Vai ser igual ao zinco vezes o hidróxido ao quadrado. Como que eu faço essa equação? Vocês concordam comigo, galera, que se eu tiver com a água pura, a quantidade que eu jogo desse daqui, vamos supor que eu chame de x aqui, eu vou formar x aqui e eu vou formar 2x aqui, não é? É isso que vai acontecer? Porque eu joguei aqui x desse, ele se dissolveu e formou x daquele ali e 2x daquele lá. Não tem como formar mais daquele ou desse. E outra, por que forma 2x? Porque você tem que reparar, vou colocar até assim, ó, vou fazer com bolinhas. Bolinhas sempre são boas para explicar as coisas. Uma bolinha preta eu vou chamar de zinco e as bolinhas vermelhas eu vou chamar de hidróxido, tá? Não estou falando que elas estão ligadas nessa ordem não, é só para você pensar em bolinhas. Então aqui ó, eu vou gerar 1x de bolinha preta e 2 bolinhas
vermelhas separadas. Tudo bem? Olha lá, ó. A mesma coisa, estou colocando isso, está gerando aquilo ali. Quando eu faço isso, nessa equação aqui, eu posso então substituir esses valores. Eu posso chamar aqui ó, de 3,0 vezes 10 a menos 16. Aí eu vou chamar aqui de x vezes 2x ao quadrado. Cuidado para não chamar 2x ao quadrado de só 2x ao quadrado mesmo, né? Aí eu vou fazer aqui, ó, 3,0 vezes 10 a menos 16. Aqui é só questão de matemática, né, galera? X vezes 4x ao quadrado. Aí aqui vai ficar o mesmo valor, 3,0 vezes 10 a menos 16. Vai ficar igual a 4x ao cubo, né? Vamos continuando aqui. 3,0 vezes 10 a menos 16 dividido por 4 é igual a x ao cubo. Vamos para cá. X vai ser igual a raiz de... Deixa eu fazer isso na calculadora. Vou pegar a calculadora aqui, galera. Só um segundo. Deixa eu ver se tá gravando o áudio, tá gravando tudo, tá? Vamos nessa. Vai ficar 3 dividido por 4 dá 0,75 vezes 10 a menos 16 dá 7,5 vezes 10 a menos 17, né? Raiz cúbica disso, né? Vamos lá. Espera aí. Como é que faz a raiz cúbica mesmo? Deixa eu lembrar aqui na calculadora. Quatro vírgula 21 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Meu cabeção tá na frente. Deixa eu ver se o cabeção tá na frente. Tá não. Então essa daqui é a concentração. É só fazer a questão de fazer a raiz cúbica aí, tá? 4,21 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Então, ou seja, é o máximo que eu posso jogar disso aqui. Passou dessa concentração aqui, eu começo a precipitar aquele composto lá. Se eu quiser tirar isso daqui da notação científica, é só você lembrar, ó. Eu posso chamar assim, ó, 0, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 4, 2, 1 mol por litro. muito pouco solúvel. Fala, ele é muito ou pouco solúvel em água? Pouquíssimo, pouquíssimo. Olha quantos zeros aí, né? 4,21 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Muito insolúvel em água, tá? Muito insolúvel. Calcule a solubilidade molar em uma solução de efluente em que o pH foi previamente ajustado com a adição de uma base, de modo que a concentração do OH- livre seja de 0,1 mol por litro. É igual à questão anterior, tá, galera? É igual à questão anterior, mas só que agora, vamos lá. Agora a gente vai pensar o quê? Deixa eu pegar o valor do KPS, 3,0 vezes 10 a menos 16. Vamos colocar aqui, ó. KPS vai ser igual a 3,0 vezes 10 a menos 16. Aí vou colocar aqui, ó. Que agora o meu 3,0 vezes 10 a menos 16 vai ser igual a minha concentração de zinco vezes a concentração de OH-. Quanto que é a concentração agora? A concentração agora ajustaram para o OH com 0,1 mol por litro. Então vai ficar como aqui, ó? Vai ficar 3,0 vezes 10 a menos 16 vai ser igual a concentração de zinco vezes 0,1 ao quadrado. Tudo bem? Ou seja, você vai ter 3,0 vezes 10... 3,0 vezes 10 a menos 16. Deixa eu colocar maior aqui para ficar mais bonitinho da gente ver, né? Vai ser igual a minha concentração de zinco. 0,1 vezes 0,1 vai dar vezes 0,01, não é? Que é 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10 dá 1 sobre 100. Concentração de zinco
2 menos, vamos colocar aqui 2 mais, quer dizer, né? 2 mais, vai ser igual a 3,0 vezes 10 a menos 16 dividido por 0,01, que vai dar 3,0 vezes 10 a menos 14, tá? Mol por litro. Ou seja, calcule a solubilidade molar em um efluente que foi ajustado isso daí. 3,0 vezes 10 a menos 14 mol por litro. Antes, se for só ele, 4,21 vezes 10 a menos 6. Imagina, quando você não tinha nada na solução pura, vou colocar aqui, ó, água pura, eu conseguia solubilizar 0,1, 2, 3, 4, 5, era 5 ou era 6? 6. 4, 2, 1 mol por litro. Aí você ajusta o pH. pH ajustado. Olha quanto que você vai diluir. Vai conseguir diluir 3,0 vezes 10 a menos 14. Vai ficar 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mol por litro. Só de você ajustar o pH da água, olha o quanto que você consegue diluir a menos, né? Olha o tanto que você só conseguiria diluir essa quantidade aqui de sulfato de zinco. Você ajustou o pH e você diminuiu demais a solubilidade do seu sal. Por quê? Porque esse sal ele precipita com a formação, com o hidróxido, ele usa o hidróxido. Então, se eu já coloquei hidróxido lá, olha como é que eu diminuo a concentração de zinco em solução, se eu tivesse lá só com relação à questão do zinco. Então é isso. E outra, por que eu usei o zinco aqui? Por que eu estou isolando a concentração de zinco para ver essa concentração aqui? Porque na minha equação foi aquilo que a gente fez, né? O zinco com o hidróxido aqui, ele vai formar, né? Opa! Ele vai formar zinco 2+, mais 2 hidróxidos menos lá, né? O zinco, ele só está vindo do meu sal. Então, se eu sei a concentração do zinco aqui mínima, que eu estou chamando aqui, só pode ser do sal. Tudo bem? Por isso que eu estou falando qual é a concentração do sal que eu vou dissolver. É a concentração que eu estou falando daquele íon que eu sei que esse íon zinco, ele só está vindo do meu sal ali. Por isso que eu estou colocando ele aqui. E é impressionante, né, galera, como é que diminui, né? Aqui eu estava na casa 5, aqui eu estou na casa 13. Então aí você faz a conta aí. Você consegue, ó, aqui era na casa 5 ou era 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6 por 13 dá 7, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu divido 3 aqui, 10 milhões de vezes menos. Eu consigo diluir 10 milhões de vezes menos zinco. Tá? Diminuir 10 milhões de vezes a solubilidade do zinco lá. Com base nos resultados dos itens A e B, explique com suas palavras o efeito do íon comum e por que ele diminui a solubilidade do precipitado, tornando o tratamento do efluente mais eficiente. Galera, o efeito do íon comum é justamente isso, né? Como você tem o hidróxido aqui, nesse caso, né? Esse hidróxido, ele vai facilitar aqui a precipitação do zinco. Você adiciona bastante dele, e aí você força a sua equação, a sua reação aí para lá. Outra, quando você vai pensar na questão do íon comum, é bom você sempre pensar em íons que ele tem um efeito quadrático. Por exemplo, que você tem um coeficiente estequiométrico maior. Por quê? Porque o quanto você adicionou, nesse caso aqui, lembra lá, o engenheiro ambiental adicionou 0,1 mol, 0,1 mol ele levou ao quadrado e fez isso diminuir ainda mais a solubilidade lá dele. Entendeu? Porque você tem um efeito maior ainda desse íon, porque a concentração dele é elevada ao quadrado. Então é exponencial a questão que você está colocando aquela concentração lá.
Tudo bem? Então é isso, o efeito do íon comum é esse. Você usa um íon que não é igual a gente usou ali, o do sódio, né, no item anterior. Você usa o sulfato, você usa o hidróxido para precipitar metais que são contaminantes. E se você tiver ainda um íon comum que ele tem um coeficiente maior, melhor ainda, vai ter um efeito mais gritante ainda. Você vê aí que a gente diminui em 10 milhões de vezes a solubilidade do hidróxido de zinco. Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham entendido aí a correção desses cubos dirigidos. Se você não se inscreveu no canal, considere se inscrever.